Boa noite, bem-vindos aos canais da Unimed Apucarana, você que está acompanhando pelo Facebook ou pelo Instagram. Nós vamos começar agora a primeira live rosa. Estou devidamente vestida para isso, viu, gente? Os nossos convidados estão... tá mais ou menos, hein, doutor? Mais ou menos, vocês já vão ver daqui a pouco. Doutor não leu o manual da vestimenta hoje? Gente, para discutir um tema importantíssimo, nós nos reunimos aqui nos estúdios do Arredcast. Esse tema merece a nossa atenção o ano todo, mas todo mês de outubro realmente há um trabalho muito maior de toda a mídia, dos veículos e, claro, das redes sociais também, para a gente poder discutir a prevenção do câncer de mama. A saúde da mulher vem com muito enfoque nesse momento. Para vocês saberem, o câncer de mama ele é o mais incidente em mulheres no mundo. Estima-se que foram mais de 2 milhões de novos casos no ano passado. É também a causa mais frequente de morte por câncer em mulheres. Mais de 700 mil óbitos estimados para esse ano. Aqui no Brasil, o câncer de mama é o segundo tipo mais incidente nas mulheres, perdendo só para o câncer de pele, não melanoma. E, detalhe, as taxas são mais elevadas aqui na nossa região, na região sul e também na região sudeste. A incidência do câncer de mama tende a crescer progressivamente a partir dos 40 anos, assim como também as taxas de mortalidade da doença. Ainda falando de Brasil, a falta do diagnóstico precoce e a demora no acesso a consultas, exames e biópsia tem levado muitas mulheres a detectar tardiamente o câncer de mama. Como resultado, a gente acaba tendo 70% das pacientes diagnosticadas com a doença precisando recorrer à mastectomia, que é a cirurgia de remoção da mama para poder tratar e salvar as suas vidas. Ou seja, é uma doença grave, continua atingindo muitas mulheres, por isso nós precisamos falar no assunto. A Unimed é uma empresa que há muitos anos defende a bandeira do Outubro Rosa, realizando diversas ações, mas nesse ano ainda muito atípico, né, em termos de realização de eventos, a Unimed Apucarana resolveu trazer convidados para que a gente possa discutir online formas de prevenção, detecção, tratamento do câncer de mama. A realização dessa live também conta com parceiros. Agradecemos aqui a FEComércio, a Câmara da Mulher Empreendedora, o Civana, a CIA, SL Administração e Participações, Sicredi, Grupo Foros, Cicobi Aliança, Persis Internet e a Valdar Móveis. Os nossos convidados da live rosa de hoje são os médicos Dr. Cristiano Argente, Dr. Ribamar Maronese e a psicóloga Karine Costa e também a colaboradora Andréa Monteiro. É uma colaboradora da Unimed Apucarana que descobriu um câncer esse ano e vai dividir a história dela com a gente. Antes de eu já apresentar melhor para vocês os nossos convidados do Bloco 1, eu quero dizer que você que está nos acompanhando ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram, pode enviar as suas perguntas. A nossa equipe de apoio está aqui fazendo a triagem, vão me mandar essas perguntas. Ao final de cada bloco, eu vou repassar para os médicos e também para as nossas convidadas. E tem mais. Quem estiver com a gente até o final da transmissão vai ter surpresas. Tá? Tem prêmios, todos os parceiros aí, os apoiadores da Unimed Apucarana também deixaram aí alguns brindes e alguns prêmios, mas só para quem estiver até o final da nossa transmissão. Além de você se informar, você também vai poder ganhar aí alguns prêmios conosco, certo? Bom, apresentados, falados das temáticas, vamos ao nosso primeiro bloco e eu já estou aqui com os nossos convidados, o Dr. Cristiano Argente, que é médico, é especialista nas áreas de clínica médica e também oncologia clínica. Ele atende aqui em Apucarana, na Clínica de Oncologia e Psiquiatria, também faz parte do corpo do Hospital da Providência e cooperado da Unimed Apucarana. Dr. Ribamar Maronese é médico, ginecologista e obstetra, mastologista e oncologista ginecológico. Atualmente presidente aqui da Unimed Apucarana, responsável pelo serviço de mastologia e oncologia ginecológica do Hospital da Providência, ele que também é professor auxiliar da Universidade Estadual de Londrina. Boa noite, bem-vindos, doutores, para a nossa live rosa.
Bem, primeiramente, uma boa noite. Thaís, eu também estou de rosa, mas é um rosinha suave. Exato, né? exato, tá dentro Então, do Pantone. a gente espera que tenhamos aqui uma noite bem suave também, mas uma noite muito importante. Então, já agradeço quem está acompanhando a gente aí pelas redes sociais. Temos já mais de 50 pessoas aqui no Instagram, não tem os números aí do Face, mas se puderem cantar para mim, então tem bastante gente nos acompanhando. Ótimo, porque é um mês muito importante para a gente discutir sobre saúde da mulher. Exato. Bem-vindo, doutor Cristiano. Boa noite, Thaís. Boa noite, doutor Ribamar, os demais convidados. É um prazer. Gostaria de agradecer o convite e tentar compartilhar um pouco as nossas experiências, nosso conhecimento aí e tentar esclarecer algumas dúvidas que porventura possam surgir aí dos nossos ouvintes. Exato. Doutor Ribamar, eu confesso que o título me causou aí uma confusão, uma estranheza. Por quê? Né? Tem um título aí. Por que o autoexame não é mais recomendado para detectar o câncer de mama? E foram muitos anos a mídia batendo em cima disso, da importância, fotografias, explicando. Eu sei que a medicina evolui, né? Novos estudos são realizados e é importantíssimo, então, que a gente esteja atenta para o que tem de novidade. Então, por favor, doutor, esclareça isso para nós. Realmente foi uma questão muito polêmica, Isso. né? E o título é um pouco provocativo. Isso porque no Outubro Rosa a gente vê muita campanha na mídia, rede social, as pessoas falam muito, postam muito sobre esse assunto, isso é muito bom, porque é o principal assunto do mês, acaba sendo o câncer de mama. E muita gente coloca ainda com relação ao autoexame das mamas. Mas o que é o autoexame das mamas? É aquela questão que a ciência colocou algum tempo atrás, que a mulher deve se tocar, deve se examinar. Isso tem um ritual, né? A mulher tinha que se colocar em frente ao espelho ou no banho, debaixo do chuveiro, e tinha toda uma técnica de exame das mamas e ela deveria fazer isso logo após o seu período menstrual. Bem, isso ficou como um preceito a ser seguido durante muito tempo. Mas aí, o que aconteceu ultimamente foi que países mais desenvolvidos, estudando a questão do autoexame, eles chegaram à conclusão que fazer ou não o autoexame era indiferente no impacto do desfecho final de mortalidade por o câncer de mama. Então, isso caiu como prerrogativa de fazer o autoexame das mamas. E o que entrou no lugar foi o que é chamado de breast awareness, que é o autoconhecimento mamário. Então, a mulher, ela tem que conhecer as suas mamas. E quando ela detectar alguma anormalidade, então ela se conhecendo, quando ela perceber que, opa, isso não é meu, isso está errado, isso eu estou com dúvida, aí sim ela procurar a atenção médica. Então, você não precisa fazer isso de rotina, é só você ter esse autoconhecimento. Agora, qual que é a minha impressão sobre essa mudança? Bem, quando você fala de autoconhecimento, então você tem que se conhecer, a mulher tem que se tocar. Certo. Então, o autoexame, em algum momento, ela vai ter que se fazer. Quer dizer, me parece que foi uma nova roupagem do autoexame, não deixa de ser. Outra situação é que isso foi visto em países muito desenvolvidos. No Brasil, que nós somos um país continental, um país grande territorialmente e que tem muitas diferenças, principalmente também na questão do acesso à saúde, a questão cultural, é um país muito diverso. Eu acho que ainda essa questão de propagar o autoexame, ele ainda tem um caráter educativo, que é mais importante em muitas regiões do nosso país. Então, realmente caiu em desuso. Mas por que não? Tudo que a gente puder fazer para deixar as mulheres mais conscientes e diminuir esse impacto que a doença tem no nosso país, como você mesmo colocou no começo, é muito importante. Entendido. Esclarecido, né? Esclarecido. Vamos pensar, então, em sintomas, porque vem muito nessa linha de a mulher precisa estar atenta, né? Não só a mulher, né? Os homens também atentos a si mesmos, mas como estamos agora falando de câncer de mama, a mulher tem que estar atenta ao corpo dela e a possíveis mudanças. Então, existem alguns sintomas que são comuns ao câncer de mama e quais são eles? Que sintomas que nós mulheres precisamos estar atentas? Olha, Thaís, o primeiro sintoma, nódulo mamário palpável. Então, a mulher se conhecendo, ela vai perceber
a questão de um nódulo palpável. Esse é o principal sintoma. E você sabe que um grande serviço de oncologia do nosso país, ele divulgou recentemente uma pesquisa que praticamente 70% das mulheres tratadas nesse serviço, um serviço de referência, procuraram o serviço porque sentiram um nódulo. Alguma coisa. Sentiram um nódulo. E isso, o Dr. Cristiano vai concordar comigo, isso é uma falha. Isso está escancarado uma falha do nosso sistema de saúde. Porque a gente não quer tratar a doença palpável. Então, o principal sintoma, sabe qual deveria ser? Mamografia alterada. Então, a mulher faz o seu exame de rotina, ela está bem, ela não sente nada, ela faz o seu exame de rotina e tem um resultado suspeito. E aí, infelizmente, tem toda a propedêutica e chega num diagnóstico de câncer. Aí, ser encaminhada para um serviço de oncologia. Então, o principal sintoma deveria ser mamografia alterada. E a mulher não sentir nada. Mas, infelizmente, ainda no Brasil, é o nódulo mamário palpável. Mas eu queria aproveitar também, Thaís, e falar com relação à dor. Porque dor não é um sintoma característico de câncer. E isso leva a duas consequências. A primeira delas é a mulher que muitas vezes tem dor, a gente sabe que é uma coisa muito comum, a mastalgia, e cria uma ansiedade grande, porque ela fala, eu estou com alguma coisa, eu preciso ir no médico, já estressa muito, estressa toda a família, o seu ambiente de trabalho, ela não está bem. E na grande parte das vezes, isso não é indicativo de câncer. Mas também a outra consequência é a mulher que, quando a gente conversa, ou as vizinhas conversam, as amigas, falam, precisa fazer o exame. Que é isso que o Outubro Rosa quer. Exato. Fazer essa conscientização. E ela fala, eu estou bem, eu não sinto nada. Não sinto nada. Eu não sinto nada, eu não preciso fazer. Então, esse também é um sintoma que eu gostaria de colocar, porque tem grande impacto nessas nossas ações com relação à conscientização. Deixa eu fazer uma pergunta bem específica, porque nós como leigas, né? Então, vamos pensar assim, quando você diz o nódulo palpável, esse nódulo, então eu estou falando de vamos pensar assim, uma bolinha dura, seria mais ou menos isso. Então, é não sei se tem um formato de bola, mas é um pontinho duro ali. Que tamanho que isso já é um alerta? Olha, palpar a mama é muito difícil. Para nós médicos, é difícil. E a gente tem muitas mulheres que falam, doutor, nem me examino porque me dá muita confusão. Eu não sei o que é nódulo e o que é tecido mamário. Às vezes ele é mais granuloso, né? Às vezes a gente pega, tá um pouquinho mais grosso. Então, mas geralmente você está correto. O nódulo mamário palpável, ele tem uma consistência mais endurecida. Muitas vezes ele pode retrair a pele, ele pode provocar secreção no mamilo, ele pode dar vermelhidão naquela região. E o nódulo mamário, para ser perceptível, geralmente, ele tem que ter mais do que 1 centímetro. É claro que depende do volume mamário, né? Mas, geralmente, nós médicos conseguimos palpar nódulos acima de 1 centímetro. O que a gente quer, que a gente já ressaltou? Diagnosticar a doença subcentimétrica, quando ele tem menos de 1 centímetro. Olha só, né, gente? A medicina é subcentimétrica. Isso. É menos de 1 centímetro, gente. É menorzinho ainda. Quando está imperceptível ao toque, e aí provavelmente o tratamento vai ser muito mais bem sucedido e muito menos agressivo. Dr. Cristiano agradece. Né? Dr. Cristiano, aliás, então, né, vamos pensar nas questões relacionadas assim. Sabemos que a doença tem altos índices, números grandes, então, claro que existem muitos fatores de risco. Né? Existem diversos fatores de risco. Além do genético, do hereditário, que a gente sabe que é um grande fator, mas existem vários outros, né, doutor? Então, assim, que fatores de risco que são importantes a gente destacar para que nós, mulheres, tenhamos ainda mais atenção? Thaís, essa é uma pergunta bem importante, porque é uma coisa que a gente escuta bastante como dúvida no consultório, né? O que eu fiz, qual foi o fator que desencadeou aparecer esse tumor, esse nódulo, esse câncer aqui na minha mama. A gente ouve falar muito, ou discute muito a respeito da questão dos fatores hereditários, fatores genéticos. Mas uma coisa que é bastante importante de ser relatada, que a grande minoria dos casos de câncer de mama tem alguma relação com fator hereditário ou fator genético. As estatísticas mundiais, elas relatam que de aproximadamente 5 a 10% somente dos casos de câncer de mama
tem alguma relação genética, alguma história familiar, para a gênese de um nódulo de um câncer de mama. Então, praticamente 90% dos casos estão relacionados com fatores que a mulher adquire durante a vida ou exposições, fatores com que ela entra durante a sua vida que vão desencadear o aparecimento de um nódulo. Então, acho que isso é uma informação muito importante. A grande minoria dos casos tem alguma relação genética e hereditária. Essa informação me fez lembrar de algo que ficou mundialmente conhecido, que a gente, né, falou chama até de efeito Angelina Jolie. Quantas mulheres ouviram falar sobre isso? Então a Angelina Jolie perdeu a mãe com câncer de mama, então o que ela fez? Para se antecipar, ela tirou e colocou. Então, assim, quando eu trago uma estatística de 5 a 10, então não é recomendado fazer isso. Porque eu tive um caso de câncer na família, então eu já me antecipar e fazer retirada da mama, substituir por silicone. Como que o senhor vê isso? Assim, o exemplo da Angelina Jolie é um exemplo bem simbólico para o mundo inteiro, para as mulheres inteiras, porque é uma atriz que tem uma relevância bastante grande na mídia, e eu acho que, na verdade, a gente tem que encarar esse caso como um exemplo e não deixar desvalorizar alterações ou uma história familiar. Mas a gente também tem fatores sociais e ambientais que são tão importantes quanto. Por exemplo, a gente já sabe que mulheres que são sedentárias, que não praticam atividade física, têm um fator de risco tão importante quanto uma história genética. Mulheres que, por exemplo, não amamentam, que têm filhos e não têm um histórico de ter amamentado durante um período do puerpério, também é um fator de risco. O fato de não amamentar o seu filho aumenta o risco de um câncer de mama. Outros fatores que são ambientais, que são de exposição, por exemplo, como o excesso de álcool, consumir bastante álcool destilados, também é um fator de risco bastante importante que é fácil na prática diária da gente evitar. O tabagismo, as mulheres que fumam, a gente sabe que tem um fator, não é diretamente associado com o tumor de mama, mas também tem uma propensão maior para ter um câncer de mama. Então, são 4 fatores de risco que a gente levanta na prática, que são fáceis da gente mudar eventualmente na nossa rotina e que impactam fortemente no diagnóstico de um tumor de mama. O sedentarismo, a obesidade, o excesso... O consumo de bebida alcoólica, né, e o tabagismo. Então, são fatores tão importantes quanto a história genética ou a história familiar, que não devem ser desprezadas, mas que são a minoria como fatores de risco, e que são fatores que têm comprovadamente um peso no diagnóstico e que a gente consegue facilmente a nossa rotina alterar. Totalmente comportamentais. Sem dúvida nenhuma. Nesse momento, porque aqui me pega um pouco, né? Eu fiz uma opção por não ter filhos, então quando a gente percebe que o não ter filhos, o não amamentar é um fator de risco, mas é bem mais complexo, né, do que eu praticar atividade física, puxa vida. A questão comportamental da atividade física é muito mais fácil. Sem dúvida. Infelizmente, a gente sabe que as mulheres nulíparas, significa aquelas mulheres que nunca engravidaram, que nunca tiveram filhos, têm um fator de risco maior em relação às mulheres que são multíparas, que tiveram vários filhos, que amamentaram, tem um risco maior, infelizmente. Certo, mas eu vou manter firme a minha atividade física. Por doutor. favor. Vocês que estão entrando agora, eu estou acompanhando aqui, que estão conosco no Instagram ou no Facebook. Nesse primeiro bloco, eu estou conversando com o mastologista, Dr. Ribamar Maronese, com o oncologista, Dr. Cristiano Argenti. A gente está falando sobre fatores de risco agora para o câncer de mama e também sobre a importância aí da prevenção de como você detectar isso. E vamos pensar no seguinte, né? Ok, há fatores de risco, acabamos de dizer que alguns deles são, sim, hereditários, mas 5 a 10%, de acordo com os estudos, ou seja, outros fatores são muito mais relevantes na relação do câncer de mama. Mas há como prevenir. Então, vamos pensar nisso, né? Como que a gente pode se prevenir, além dessas mudanças comportamentais? Há alguma outra ação que seja possível de ser feita?
Eu reputo, assim, eu acho que a grande questão é a alteração do estilo de vida, Thaís, tá? Isso aí a gente acaba minimizando e desvalorizando muitas vezes na nossa rotina, muitas vezes a gente não tem um tempo para ir numa academia, tem aquele hábito de acordar tarde, se alimentar de uma forma errônea. Então, isso são fatores de risco que a gente consegue mudá-los e torná-los como fatores protetores. Então, a mudança do estilo de vida é essencial, não só para o câncer de mama, mas por vários outros tipos de neoplasia, de tumores, mas que para a mulher isso faz bastante peso e bastante relevância. Olha que interessante. Então, além da gente conhecer os fatores de risco, mas eu gostei muito dessa palavra, fatores protetores. Existem fatores protetores que só depende de você, só depende de mim, porque são relacionados a mudanças de comportamento, né? Então, a gente pode estar olhando muito mais para isso. Dr. Ribamar, vamos resgatar um pouquinho mais essa questão técnica, né? Questão conceitual da doença, porque é importante a gente entender assim, não existe só um tipo de câncer, certo? Então, existem diferentes tipos de câncer de mama. Então, gostaria de saber quais são esses tipos e se quando a gente vai buscar um diagnóstico, por exemplo, como foi citada a mamografia, ela consegue detectar todos esses tipos ou não? Há algum tipo que a gente precisaria de algum outro exame complementar? Sem dúvida, a mamografia consegue diagnosticar todos os tipos de câncer de mama e por isso que a gente sempre foca na mamografia com principal atriz no Outubro Rosa, né? Entendi. Mas falando sobre essa questão de tipos de câncer de mama, historicamente, Thaís, foi descrito o primeiro tratado, é considerado o primeiro tratado de medicina da história da humanidade. Está exposto lá na Academia de Medicina Americana. Papiro de Edwin Smith. Pertencia à antiga civilização egípcia. 3.000 anos antes de Cristo é datado. E uma das doenças que era descrita nesse tratado, ele falava assim, você palpa uma massa fria e endurecida no peito. A gente fala fria e endurecida, ou melhor, eles falavam fria e endurecida, porque se fosse quente e mole, é abscesso e o tratamento era a drenagem. Certo. Mas é fria e é endurecida. Conclusão, não há o que fazer. Provavelmente eles estavam descrevendo um câncer de mama, 3.000 anos antes de Cristo. No século IV antes de Cristo, Hipócrates já colocou a denominação carcinus, que câncer vem disso daí, que significa caranguejo. Por quê? Porque tem aquele centro cheio das patinhas e é isso. Provavelmente Hipócrates, que é o pai da medicina, estava dissecando um tumor de mama, que tem mais ou menos essa macroscopia, que é um tumor que tem as suas ramificações. A civilização foi evoluindo e no século XVIII, olha quanto tempo passou, foi aí que começou a ter o advento da microscopia na história da ciência. E aí o homem conseguiu ver, através do microscópio, que não se conhecia a vida microbiana, ele começou a ver que tinha diferença entre a célula normal e a célula tumoral. Aí, no final do milênio passado, né, então não faz muito tempo, a ciência começou a ver que a célula tumoral era diferente uma da outra. E a gente está falando de câncer de mama. Na superfície da célula tinha marcadores que diferenciavam uma célula tumoral de outra. Ou melhor, diferenciavam um tipo de câncer de mama de outro tipo de câncer de mama. Agora, recentemente, o homem, a ciência, começou a olhar dentro da célula e começou a estudar o cromossoma do tumor, o material genético daquele tumor. E a gente vai lembrar das nossas aulas de biologia, a lei mendeliana, que ninguém é igual a ninguém, todo mundo tem a sua diferença, cada tumor tem a sua assinatura. E o que é isso importante? Primeiro, a gente sabe que o câncer de mama, então, não é só uma doença. São várias doenças diferentes que têm o mesmo nome, câncer de mama. Mas são vários subtipos. E esse estudo da individualidade de cada tumor permitiu que a medicina adotasse tratamentos direcionados para aquele tumor, porque a gente descobre o ponto fraco. E aí essa terapia direcionada, a terapia-alvo, torna a terapia muito mais eficaz, com melhor resultado,
e com menos toxicidade para o paciente. Aqui nós não estamos falando só de um tumor maligno ou benigno. Porque normalmente acontece isso. Eu descobri que eu tenho o tumor. A primeira dúvida é essa, né? E agora? Ele é maligno? Ele é benigno? Não. Existe ali uma grande gama, uma diferença enorme dentro dessas possibilidades. É isso? Sim. Quando a gente fala câncer, já está embutido que é um tumor maligno. Certo. Mas eu sei que a palavra câncer ainda é uma palavra muito forte. Forte. Né? Nós herdamos essa palavra e hoje a gente precisa ser suavizada e falar neoplasia de mama. Até porque tem tumores de mama, e isso não vai demorar muito, né, Cristiano? Que nós vamos dar o diagnóstico de câncer de mama e qual vai ser o tratamento? Nada, só acompanhar. Porque tem tumores que são mais indolentes, são menos agressivos, e a gente cria só uma vigilância. Porque não vai alterar a vida da mulher, não vai comprometer a saúde dela, como outros problemas que porventura ela possa ter, diabetes, hipertensão. Mas é uma categoria, um subtipo de tumor. A gente não pode esquecer que tem sim os tumores mais agressivos. A mamografia detecta todos, mas é dever do médico estudar a fundo esse tumor e saber, e como a gente falou, procurar as fraquezas do tumor. Entendi. É uma briga, nós queremos ganhar. Para ter essa terapia alvo. Eu vou aproveitar aqui um comentário da Bruna, Cristi, porque é uma delícia, né? Ouvir, bem coisa de professor. Quando o professor começa a explicar, ela diz assim, o Dr. Ribamar sempre esbanjando conhecimento de forma didática, sem termos técnicos, excelentes explicações. E quando rola um termo técnico, eu já chamo aqui também, tá, gente? Para a gente poder entender e não deixar dúvidas. Vamos falar um pouco mais sobre essa questão dessas terapias? Então, doutor Cristiano, do tratamento, né? Então, esse padrão ouro que a gente busca e, pelo que eu entendi, é muito customizado. Como que se dá esses tratamentos? Aí a gente retorna um pouquinho na questão inicial que o Ribamar estava comentando, que é a questão do diagnóstico precoce. Aí que entra a grande importância da gente fazer o diagnóstico de uma forma mais inicial e mais precoce possível. Por quê? Porque isso vai impactar no tratamento da paciente futuramente. É óbvio que se a gente consegue fazer o diagnóstico de uma maneira bem inicial, com uma doença que nem o Ribamar comentou, menor que 1 centímetro, eventualmente a gente consegue fazer tratamentos mais rápidos, mais curtos e sem grandes efeitos colaterais para a paciente. Geralmente, uma doença muito pequena, uma doença milimétrica, a cirurgia é o tratamento indicado. Você fazer ou, eventualmente, uma cirurgia conservadora, como uma quadrantectomia, uma setorectomia, a paciente vai estar tratada com altas taxas de cura. Daí que a gente briga ou a gente sempre tenta buscar essa lesão subcentimétrica, porque isso vai impactar nas taxas de cura e com grandes taxas, beirando aproximadamente mais de 90% das pacientes curadas somente com uma cirurgia conservadora, sem, às vezes, a necessidade de fazer uma mastectomia, que é uma cirurgia... Que daí, assim, é a retirada completa da mama. Sim, o Ribamar sabe melhor do que eu a história da mastologia, mas a gente evoluiu muito nesse aspecto. Antigamente, na década de 50, 60, a mastectomia era uma cirurgia literalmente mutiladora, que as mulheres ficavam com uma sequela bastante significativa, algumas não podendo nem movimentar o braço ou tendo sequelas de dores muito significativa. Mas, graças a Deus, a medicina evolui, né, Thaís? E a oncologia evolui de uma forma muito vistosa e muito rápida. Hoje em dia, a mastectomia, graças a Deus, não é mandatória, ela não é obrigatória numa paciente que tem um câncer de mama. A gente pode optar por cirurgias mais conservadoras, que não trazem tantas sequelas e trazem uma qualidade de vida para a mulher e, obviamente, mantendo a parte estética, mantendo a mama da mulher, e isso traz uma qualidade de vida bastante significativa. A questão das mulheres que acabam fazendo o diagnóstico um pouco mais tardio, isso a gente tem enfrentado bastante na prática clínica por conta da pandemia. A pandemia, infelizmente... Retardou, né? O pessoal não fez os exames de rotina, pausou.
Isso, assim, é triste, mas é compreensível também. Sim, Nós sim, chegamos exato. num momento que muitos serviços de oncologia tiveram que adiar exames, tiveram que adiar procedimentos como uma biópsia, tiveram que adiar cirurgias por conta do momento que a gente estava vivendo. E isso impactou fortemente na questão do diagnóstico e, obviamente, no diagnóstico mais tardio da doença. As mulheres nessa situação, que acabam fazendo um diagnóstico mais tardio, elas têm um tratamento que acaba sendo um pouquinho mais complexo, envolve tratamentos com outras modalidades além da cirurgia, como eventualmente um tratamento quimioterápico, um tratamento com radioterapia, que determinadas doenças mais avançadas, com comprometimentos maiores, acabam tendo que ser submetidas a esse tipo de tratamento, com quimio e radioterapia, né? Eu vou aproveitar 2 perguntas aqui, porque, aliás, quem tem dúvidas, pode ir mandando, tá? O que não for possível, inclusive, da gente responder na live, a equipe da Unimed Apucarana vai deixar essas perguntas, vamos fazer posts depois, né? Os doutores respondem e aí a gente publica isso depois também. Mas vou aproveitar aqui que as meninas estão perguntando, então elas já têm a resposta ao vivo. Cisto mamário evolui para câncer? Bem, existem vários tipos de cisto, né? Então, são 3 tipos. Um é o cisto simples, aí tem o cisto complicado, né? Que tem o cisto complexo. Geralmente, o cisto simples, ele não evolui para câncer de maneira nenhuma. É uma doença totalmente Melhor benigna. saber. E é o mais frequente. Então, é claro que a gente nem vai entrar muito na questão dos outros cistos, são menos frequentes, mas onde que o cisto mamário é mais frequente? Eu vou te dar um dado aqui, Thaís, que nas mulheres acima de 40 anos, praticamente 70% delas vão ter cistos mamários. Muitas vezes são microcistos, Certo. que a mamografia nem detecta e também nem precisa. Mas se você fizer aquele ultrassom de última geração, você vai encontrar pequenos cistos mamários. Não é uma coisa para se preocupar. Melhor saber. Outra pergunta aqui. Qualquer nódulo é considerado câncer? Não. Não, que bom. E É aí, até mais fácil que não seja câncer, e- estatisticamente. e é nesse momento que tem que fazer a punção, que a mulherada morre de medo. Tem que fazer punção que parece que dói muito. Como que é isso? Depende da mão do médico. Que bom. Tem Bom punção que também. não dói. Então, nódulos... Não né, é obrigatória a punção. Ok. E podem continuar mandando, tá? Então, as perguntas que a gente vai organizando aqui. Ainda falando de tratamento, eu fiquei curiosa porque existem diferentes, né, condutas para tratamento, mas o doutor colocou aqui, né, as cirurgias, a radioterapia, a quimioterapia, mas existe um tratamento que é a hormonioterapia, terapia biológica. Como funciona, doutor? Bom, a hormonioterapia é um tratamento que tem uma relevância no câncer de mama bastante importante. Praticamente 80% das pacientes que fazem o diagnóstico de câncer de mama, elas têm um componente hormonal associado. Isso significa o quê? Que a parte de produção de hormônios femininos, como estrógeno e progesterona, tem um impacto no crescimento daquele nódulo, no crescimento daquele caroço que apareceu na mama, que é um câncer de mama, tá? A boa notícia é que esses tumores de mama, esses tipos de tumor de mama que são dependentes do crescimento hormonal, elas têm um prognóstico muito melhor, tá? A gente sabe que as mulheres que expressam receptores, que são proteínas presentes no tumor, derivados da parte hormonal, elas têm um prognóstico melhor a longo prazo. O tratamento de hormonioterapia geralmente é estabelecido com comprimidos. A mulher diariamente toma um comprimido por um prazo determinado, aí depende de cada caso, por um prazo geralmente de 5 a 10 anos, ela acaba fazendo um tratamento que se chama um bloqueio hormonal. Isso significa o quê? Ela vai tomar esse comprimido que acaba desestimulando, fazendo uma inibição sobre a produção hormonal que ela produz propriamente, e isso vai protegê-la
a um tempo médio e longo prazo do desenvolvimento de um novo tumor ou eventualmente do desenvolvimento de uma doença metastática, por exemplo, quando a doença pode acometer outros órgãos. Se alastra. A doença metastática é simplesmente um nódulo ou uma doença que aparece em outro local, um outro órgão, além da mama. A gente já sabe que os tratamentos de hormonioterapia eles são extremamente eficazes. Eles trazem uma proteção muito grande para a mulher que teve o diagnóstico de um câncer de mama e talvez a informação mais importante é que elas têm um baixo índice de efeitos colaterais. A mulher Ele é menos agressivo. Sem dúvida. Bem menos agressivo. Sem dúvida. É um tratamento que a mulher pode fazer a longo prazo, que não vai trazer grandes limitações para a sua qualidade de vida e, obviamente, ela pode fazer isso em casa, tomando um comprimido todos os dias. Excelente. São as evoluções da medicina. Temos várias perguntas. Olha, a pauta de conteúdo vai ficar excelente, viu? Da Unimed nas próximas semanas. Já vou repassando as perguntas aqui de vocês, mas eu queria utilizar até esse gancho de um tratamento menos agressivo, mas que a gente sabe que alguns outros tratamentos, para poder combater, principalmente se for uma detecção já tardia, ele vai precisar e vai ter alguns efeitos colaterais, que inclusive nós vamos conversar com a Andréa daqui a pouco sobre isso. Mas o Dr. Ribamar trouxe uma estatística antes da live que me chamou muita atenção, que há estudos que comprovam e demonstram, publicações, que demonstram que, dependendo do impacto do tratamento, como, por exemplo, a perda dos cabelos, que é uma preocupação muito grande de boa parte das mulheres, inclusive 8% das pacientes acabam escolhendo alguns tratamentos quimioterápicos que poderiam ter resultados menos favoráveis desde que não haja a queda do cabelo, desde que não tenha a perda do cabelo. E a gente começa a entrar num outro terreno que é, além da luta contra a doença, realmente os efeitos que isso vai causando relacionado à própria feminilidade. Como que vocês trabalham com isso no consultório, relacionado quando você já sabe que esse tratamento vai evoluir para a queda dos cabelos ou até uma cirurgia que pode não ser uma mastectomia total, mas que vai, de certa forma, comprometer a mama. E aí, doutor, como conduzir esses processos? Bem, Thaís, eu estou atuando no tratamento de câncer de mama há praticamente 20 anos. Eu ouvia muito, quando dava o diagnóstico de câncer de mama, e a mulher falava, doutor, eu vou perder meus cabelos? Aí eu ouvia muito o médico falar assim, o cabelo cresce. Não, cai, mas depois o cabelo cresce. Mas era uma preocupação das mulheres. Eu era assim, eu falava isso para as mulheres. E eu estava errado. Quando a gente começou a ouvir muito isso, e tinha mulher que falava, doutor, se for para ficar careca, eu prefiro não tratar. Puxa vida. Eu falei, mas tem alguma coisa errada, eu preciso estudar sobre Exato. isso. E eu fui atrás da literatura, e a literatura médica não tem muito sobre isso. Eu fui atrás da literatura de psicologia, está aqui a Karine, que eu invadi um pouco a sua área, mas era o que... Para poder entender. Para entender. E aí, eu vi um outro cenário. E que realmente essa questão de perder os cabelos impacta muito realmente para a mulher. E tinha artigos que falavam que para praticamente metade das mulheres era o evento mais impactante de todo o tratamento era perder os cabelos. É por isso, e eu gosto de contar essa história porque fez bem para mim. Que lá em 2014 eu deixei o cabelo crescer até 2016 para fazer uma doação. Foi um evento, inclusive no Outubro Rosa de 2016, onde eu cortei os cabelos para fazer uma campanha de confecção de perucas. E as perucas seriam emprestadas para as mulheres durante o tratamento de câncer de mama. Inclusive, acho que tem uma peruca minha rodando por aí. Ela já deve estar meio velhinha, mas é uma peruca com os meus cabelos. Então, isso fez muito bem para mim, porque a gente pôde esclarecer para as mulheres, para a sociedade, porque a sociedade ainda, ela vê isso como estigma de doença, a careca. Isso não é bom. E esses trabalhos até mostravam que as mulheres usavam a peruca diariamente para sair, para ir nos seus
compromissos, mas usava dentro de casa também. Olha só. Então, mesmo diante da família, ela preferia usar a peruca. Né? Então, é uma coisa muito importante. E também tem aquela síndrome do segundo olhar, que é você estar na rua e ver uma pessoa careca, você olha, volta e você olha de novo. E nesse segundo olhar, você procura o que está acontecendo com aquela pessoa. Por quê? O porquê. Por quê? Eu tive uma amiga que decidiu raspar a cabeça por opinião própria, né? Ela, enfim... E ela falou, Thaís, você não tem ideia de quantas vezes eu tive que responder. Não, eu não estou com câncer, eu não estou com câncer, eu não estou com câncer. Que era sempre essa pergunta. E detalhe, nós vamos conversar daqui a pouco com a psicóloga, com a Karine, sobre isso. Que é aquela coisa do, oi, né, oi. Né? Aquela forma que, puxa a vida, realmente, como você disse, é um tabu. Ainda tem pessoas mais antigas que nem pronunciam. Né? Vamos pronunciar para não atrair. Isso. Então, existe muito tabu. Vamos fazer aqui, ó, eu tenho ainda uns minutinhos no bloco 1 com os doutores. Vamos aproveitar, tem algumas perguntas aqui que são rápidas para responder. Primeira delas, a partir de quantos anos podemos fazer a mamografia? 40 anos. 40 anos. Próxima. Mulheres com silicone, melhor mamografia ou ultrassom? Mamografia. A mamografia é como que é? A estrela? É a estrela do mês. A estrela do mês. Vamos lá. Microcistos nos ovários podem evoluir, piorar e se agravar até tornar-se um câncer. Essa pessoa tem a síndrome do ovário polimicrocístico e, apesar da gente estar falando de câncer de mama, mas surgiu essa dúvida por conta da gente estar trabalhando com a temática. É mais ou menos o mesmo raciocínio que o Ribamar explicou anteriormente em relação aos cistos mamários, tá? Geralmente, uma doença micropolicística ovariana não aumenta o risco de um tumor de ovário ou um tumor de mama, por exemplo. Uhum. Não são relacionados. Não apresentam relação. E também não aumentam o risco de um câncer. Olha, tem uma pergunta difícil aqui. Vamos lá, vamos aprender juntas. Por que um tumor desmoide fala que é benigno, faz tratamento como maligno? Por favor, traduza a pergunta, doutor, primeiro. Né? O que é esse tumor desmoide? O tumor desmoide é um tipo de um sarcoma, tá? É uma diferente neoplasia do tumor de mama, tá? Na verdade, a abordagem é completamente diferente e também o tratamento é bem completo em relação ao tumor de mama. Então, para ser bem simplista, o tumor desmoide é um tipo de câncer que aparece na parte muscular ou eventualmente em parte de tendões, tá? Geralmente, ele é um tumor que não tem um risco grande de se espalhar, de ir para outros órgãos e geralmente, a gente sempre fala geralmente porque tem exceções, obviamente, o tratamento cirúrgico é um tratamento curativo. A paciente faz o diagnóstico, faz a cirurgia e se resolve, geralmente. Geralmente. Ok. Outra pergunta. Fibroadenoma. Faz sentido? Fibroadenoma, tá? Fibroadenoma. Pode se transformar em câncer? Já tirei 2 e apareceu outros depois de 15 anos. Pode explicar, por favor? O fibroadenoma simples, não. Agora, a gente tem uma entidade chamada fibroadenoma complexo. Aí tem algumas particularidades que vão ser vistas no exame anatomopatológico. Esse pode, sim, ter elementos precursores do câncer de mama. A notícia boa é que a maioria dos fibroadenomas são fibroadenomas simples e não terão essa evolução e nem aumentam o risco dessa mulher de ter câncer de mama, além do risco já existente, porque é mulher. Tá bem. A Sônia disse, eu gostaria que o Dr. Ribamar falasse sobre a displasia mamária. A displasia mamária é um termo antigo, né? Muita gente ainda fala displasia mamária. Hoje nós temos uma nova roupagem também para isso e chama alteração fibrocística benigna da mama. Geralmente cursa com dor mamária, adensamento mamário, quando a mulher faz o seu autoconhecimento mamário, ela percebe a mama mais densa. E quando faz ultrassom, pode até aparecer cistos, que a gente falou que são muito frequentes. Então, é uma doença totalmente benigna,
mas impacta, sim, emocionalmente na vida da mulher, e a questão de dor pode impactar no seu convívio familiar, profissional, mas são situações com tratamento muito eficaz. Muito bem. Eu estou partindo aqui para a gente encerrar esse primeiro bloco com o Dr. Ribamar e com o Dr. Cristiano, mas você que está entrando agora na live, fique conosco até o final da transmissão, porque nós vamos ter surpresas. No final tem premiação, tem sorteios. Então, além de poder se informar, enviar as suas perguntas, as suas dúvidas, fica aqui conosco, porque nós vamos ter surpresas também. Gostaria que vocês deixassem um recado, aquele recado assim, olha, estou aqui falando para... Tem muitas pessoas, não sei quantas estão no Facebook, mas acredito que a gente está ao vivo aí para mais de 100 pessoas. Então, tem bastante gente, né? Mais de 100 pessoas acompanhando a gente. Então, por favor, né? Dr. Ribamar, Dr. Cristiano, aquele recado do médico para realmente mulheres... Por favor, fiquem atentas, façam isso. Então, a palavra é de vocês aí para essa mensagem final. Bem, inicialmente, agradecer essa conversa agradável que nós tivemos. Outubro Rosa é um mês de conscientização. Mas quando a gente fala de câncer de mama, a gente deveria discutir isso o ano inteiro. Um mês parece que é pouco. O câncer de mama, você colocou muito bem a importância que ele tem, o impacto que ele tem na nossa sociedade. Nós deveríamos discutir isso o ano inteiro. Mas agradecemos a oportunidade que a gente está tendo de ter essa conversa com o nosso público, né? E olha, eu estou muito ansioso pela próxima parte desse evento. Eu acho que nós teremos testemunhos. Um testemunho muito impactante, muito interessante. Muito bem. Dr. Cristiano, quer deixar um recado? Eu acho que, como o Ribamar falou, a gente está vivenciando o Outubro Rosa, um mês de conscientização, na abordagem do câncer de mama, mas como o Ribamar falou, eu acho que a gente não deve negligenciar qualquer alteração que a mulher vivencie ou que a mulher encontre no seu corpo. Qualquer alteração, qualquer mudança, valorize, procure o seu médico, independente da gente estar no mês de outubro. A gente tem outros 12 meses que, como a gente comentou no início, também tem fatores que a gente pode adotar que vão trazer uma proteção, na verdade, não só fatores de risco, para a gente não desenvolver uma doença tão séria, tão complexa e que impacta fortemente na qualidade de vida da mulher. Obrigada, doutor Cristiano. Obrigada, doutor Ribamar. Vou convidar agora para o nosso segundo bloco. Vou aproveitar aqui essa troca das cadeiras para agradecer novamente essa live rosa da Unimed Apucarana. Ela está acontecendo com o apoio, né, de alguns parceiros, que são a FEComércio, a Câmara da Mulher Empreendedora, o Civana, a CIA, SL Administração e Participações, o Sicredi, Grupo Fórum, Cicobi Aliança, Persis Internet, que é o fornecedor oficial de internet, aliás, aqui do Arredcast, e a Valdar Móveis, que está com 64 lojas no Paraná todo. Olha só, fiz a propaganda, né? Ótimo. Bem feito. Obrigada, doutores. Vou convidar agora, deixa eu arrumar aqui o meu fone. Aproveitar para fazer a troca. Podem trocar aqui. Arrumar o meu fone. Vou convidar para iniciar o nosso segundo bloco a Karine Marques Costa, que é psicóloga, especialista em psicanálise clínica. Ela é especialista também em atenção básica da saúde da família, atende aqui em Apucarana, na clínica Enlace. E eu estou aqui com a Andréia Monteiro, que é graduada em marketing, pós-graduada em gestão comercial, colaboradora da Unimed Apucarana, atua no setor de relacionamento com as empresas. Então, muitos de vocês aí que estão acompanhando dos nossos clientes PJ, provavelmente já foram ou são atendidos pela Andréia. Para quem está chegando na live agora, então se você está chegando na live tanto no Instagram quanto no Facebook, nós já conversamos com o mastologista, o Dr. Ribamar Maronese, com o oncologista, o Dr. Cristiano Argenti, mas você não vai começar a assistir agora, você vai ficar aqui com a gente para conhecer os depoimentos aí da Andréia e entender um pouquinho mais a questão psicológica relacionada ao tratamento, né, ao câncer de mama. Mas depois você vai lá, que essa live vai ficar gravada sim.
E aí, o que acontece, né? Os doutores falaram muito bem aqui sobre a prevenção, sobre os sintomas, sobre o tratamento, mas e quando você está numa consulta de rotina, pós-parto, com uma bebezinha recém-nascida, e aí o seu obstetra, de repente, olha e fala, olha, temos algumas anormalidades aqui, vou encaminhar para o especialista, inclusive o especialista está aqui, fez o encaminhamento para o Dr. Ribamar, chega no Dr. Ribamar, sinal de alerta acende, né, Andréia? Bem-vinda aos nossos estudos, vamos conversar porque eu quero muito conhecer a sua história, conta pra gente como é que foi descobrir esse câncer de mama. Boa noite a todos, eu agradeço o convite, né, tô um pouco nervosa, mas... Não fique. Mas realmente é o que você falou, é difícil você chegar num consultório, né, achando que é leite empedrado, aí vamos fazer um exame, uma ultrassom, não ficou muito clara, vamos fazer uma mamografia, é melhor encaminhar você para o especialista. Encaminhou para o especialista, já fica esperto, né? Então, até falei pro meu esposo assim, tem uma coisa errada aí. Quando eu cheguei na consulta com o Dr. Ribamar, falei, doutor, tá tudo certo, né? Aí ele falou, então, vamos sentar e vamos conversar. Falei, aí tem. Aí ele falou que era um câncer mesmo, que tinha calcificado aquele nódulo. A princípio, eu fiquei um pouco, assim, assustada. A Laura estava com quantos meses, Andréia? A Laura é a filha da Andréia. É, minha boneca. Ela tava foi em fevereiro, nem 3 meses. Ela nasceu em dezembro, fez um mês, novembro. Certo, então você já estava lidando com todas as alterações do puerpério, né? Com toda aquela mudança na sua rotina. Sim, né? Até porque eu só descobri mesmo pelo nascimento dela, porque ela parou de mamar com 15 dias. Foi uma dificuldade, foi um terror a amamentação para mim. E a partir do momento que ela entrou com a fórmula, ela não quis mais o peito. Então, eu acredito que é providência de Deus mesmo, sim, porque se ela continuasse mamando, eu não ia descobrir. Então, quando o Dr. Ribamar deu o diagnóstico, nós iríamos ter que fazer uma biópsia, eu saí, assim, um pouco chateada, até pelo momento. Falei, nossa, que droga, né? Agora. Mas fiz a biópsia, voltei. Aí o doutor falou que era um câncer mesmo, que ia ter que tirar, mas não sabíamos se era só o quadrante. Eu falei, mas e os outros nódulos? Como que fica? Aí ele falou, vamos fazer mais um exame. E quando voltou a ressonância, o resultado, ele falou assim, o que você acha? Eu falei, deu ruim, né? Fazer o quê? Gente, a presença de espírito da Andréia é incrível, vocês vão ver, né? Porque ela trata, né? E tem tratado de uma forma muito positiva, sim, o tempo todo. E que de verdade, a Karine daqui a pouco vai poder falar um pouco melhor sobre isso, mas que de verdade faz toda a diferença, né? Mas e daí? Nesse deu ruim, como que foi o desdobramento? Porque eu só olhei um pouquinho a ressonância, porque com o bebê não tinha tempo de ficar olhando o exame. Meu marido que ficava olhando, eu falei assim, não vai dar nada, não vai dar nada. Eu falei, não, tomara que dê nos dois. Aí ele falou assim, você é maluca? Eu falei, não, porque já tira tudo, pronto, já resolve. Só que a mama esquerda estava normal, não tinha nada, mas a mama direita estava tomada pelo câncer, não era só o nódulo. Então, vamos ter que fazer a mastectomia total da mama, tirar mamilo, tudo. Aí ele explicou, eu falei, tem como fazer outra coisa? Não tem. Eu falei, então, vida que segue, vamos fazer. Até eu brinco que às vezes eu acho que o Dr. Ribamar falou assim, pensou, essa daí não se ligou. Ela não entendeu ainda o que está acontecendo. O negócio. Mas assim, eu tive momentos que eu chorei, mas pela circunstância do acontecimento, não pela doença. Eu não recebi o diagnóstico como um atestado de óbito. Eu recebi o diagnóstico como uma doença qualquer. Que precisa ser tratada. Sim. Então, vamos enfrentá-la. Vamos enfrentar. E vamos tratar. Isso. Né? Como que foi esse processo Quando que você fez a cirurgia? Dia 14 de abril.
Então, é recente. Bem recente. Né? E depois da cirurgia, você já tinha feito algum tratamento quimioterápico, algo antes? Como que foi o teu tratamento? Como que foi essa condução? Daí eu fiz a cirurgia, fiquei 60 dias, né, na minha recuperação. Aí fiz o resultado fiz mais uns 2 exames, se eu não me engano, e um deles deu uma alteraçãozinha lá. Aí eu liguei pro doutor, daí nisso, antes eu tinha falado, doutor, como é que tá? Os resultados dos exames, deu tudo bem? Ele falou, não, era aquilo que a gente viu na ressonância, tá tudo ok, vamos fazer mais 2 exames, mas eu acredito que você não vai precisar fazer nem químio, nem rádio. Aí, minha mãe ficou super feliz, mas lá no fundo eu falei, eu acho que ainda não passou, mas, né, falei, que bom, daqui 60 dias eu volto a trabalhar, ele é mais ou menos isso daí. Quando saiu o resultado do exame, eu olhei e falei, liguei pra ele e falei, doutor, essa alteração vai interferir no tratamento? Ele falou, eu acho melhor você falar com o Cristiano. Eu falei, mandou pro especialista. Mandou pro especialista, vai ter que tratar. Vai ter alguma coisa. Aí, eu logo já consegui uma consulta com o doutor Cristiano, chegamos lá, e ficamos na dúvida se faz ou se não faz a quimioterapia. Ele falou assim, eu vou conversar com outros colegas e você vai pra casa pensar. Falei, pro meu marido, falei, certeza que ele vai falar que tem que fazer. Aí, meu marido falou, e aí, o que você acha? Eu falei, vamos fazer? Já tô aqui, eu não vou esperar. Lá na frente, né, que vai que acontece. Aí, na outra semana eu já voltei, vamos fazer a quimioterapia. Só que daí a primeira pergunta que eu fiz pro doutor Cristiano foi, eu vou ficar careca? Vamos lá. E aí, como é que foi? Ele falou, vai. Mas pode ser que não seja tudo, pode ser que seja só um pouquinho. Aí eu falei, então tá bom, mas vamos fazer. Aí no dia 1º de junho eu comecei a minha primeira sessão de quimioterapia. E como que foi o processo para você, em termos de... Porque tem toda essa tua positividade, mas é um tratamento que deixa a gente debilitado, deixa a pessoa muito debilitada. Ou não, você passou bem? Passei. Olha lá, gente. Você viu como é que a cabeça é importante? Né? E vou até colocar essa pergunta aqui já para a Karine, aproveitar isso, que tem muita relação. Então, essa cabeça dela, esse pensamento dela de entender, não é um atestado de óbito, é uma doença que eu vou tratar. Você acredita que isso tudo ajuda até a esses impactos terem sido mais leves para ela? Também, e o próprio processo de apoio familiar que ela fala, né? O marido sempre do lado dela. Então, um aspecto muito importante é até também o apoio médico que ela teve, de conhecer os médicos, essa confiança, porque também se trata de uma relação de confiança com os profissionais. Então, isso auxilia para que ela tenha a segurança nesse processo que é tão delicado. E pensar aí também, né? Tava ali a bebezinha pequena, são tantas delicadezas, a própria relação hormonal que ainda está abalada pelo pós-parto. Então, algo que foi muito importante para o caso dela, né, o apoio de toda a equipe, tanto médica, família, e a própria crença dela também. Nesse caso, a gente precisa resgatar a relação da subjetividade. Não é todo mundo que encara da maneira que a Andréia encarou, né, e ela coloca esse pensamento, tem que fazer, vamos fazer. Isso é importante. E também de não já associar de cara com o pensamento de morte, porque a gente também fala de um processo de luto quando traz, por exemplo, a retirada da mama, né? Esse processo que os doutores falaram, reconhecimento do corpo feminino, são aspectos muito importantes na nossa sociedade, porque é algo cultural. Nós temos essa relação da beleza, o corpo perfeito, né? Qual o problema? Se a mulher se gosta, se ela quer cortar, né, o cabelo, ou se ela quer raspar a cabeça, qual que é o problema? Mas no construto social, nós temos muitas questões, muitos tabus, e às vezes, para algumas pessoas, isso acaba sendo um impedimento e acabam também sendo um processo de dificuldade. E aí entram as singularidades de cada caso. E tem muito esse segundo olhar que o Dr. Ribamar falou, né? Ué, peraí, mas eu te conhecia antes, né? Por que agora você está sem cabelo? Né? Como que foi isso daí? Porque existe esses tabus relacionados a falar sobre a doença, né? Se você tivesse com qualquer outra doença tratando, as pessoas falam de uma forma mais natural do que com relação ao câncer.
Como que você avalia isso? Como que foi o processo das pessoas olhando, perguntando, algumas falando, ou aquele olhar do, poxa, o que aconteceu? Como é que foi isso, André? Então, a princípio, lá em janeiro, 4 de janeiro, que eu comecei a fazer a investigação, eu não comentei com ninguém. E eu continuei vida normal. Voltei a trabalhar em março, depois saí de férias, voltei de novo e vida normal. Quando eu fui contar a verdade, o pessoal falou assim, mas como você me fala dessa forma? Né? Então, essa parte de como falar, e daí eu não espalhei para muitas pessoas, até por causa de home office, eu não estava tendo muito contato com outras pessoas por causa da Laura, que eu tinha acabado de nascer, né? Então, eu não estava tendo contato com muitas pessoas. Só que depois que eu fiz a cirurgia, que eu resolvi jogar nas minhas redes sociais a minha história, muita gente que não sabia falou, nossa, eu não sabia que você estava passando por isso e tal. E muitas pessoas nem perguntaram para mim, ligavam para minha mãe, mas o que aconteceu? Eu falei, gente, mas por que a pessoa não pergunta para mim? Mas é aquilo, que é a forma como a pessoa lida com a doença. Então, assim, eu entendia que eles não queriam me perguntar, porque, às vezes vai magoar, às vezes ela não quer falar do assunto, né? Então, assim, eu vejo que tem esse cuidado mesmo. As pessoas não gostam de falar o nome da doença. Tem isso mesmo. Mas aí a gente tem que pensar em todos esses aspectos psicológicos envolvidos, né, Karine? Então, quando a gente fala dessa rede de apoio que você citou, que envolve, claro, a família direta da Andréa, quem tá ali, os pais, marido, a família direta. Mas tem toda uma outra rede de pessoas que tá ali que, puxa vida, podem ajudar muito, mas podem atrapalhar demais também. Sim. Então, como a gente tem que, como a gente deveria trabalhar nesse sentido? A primeira relação são os tabus, né? Esse conceito de como chegar, como falar, até os próprios preconceitos, aquelas preconcepções mesmo sobre a doença. Ainda há um relacionamento, as pessoas associam a morte e devemos considerar que hoje nós temos tratamentos muito mais avançados, né? O Dr. Ribamar explicou com muita propriedade a relação de como tem avançado a própria detecção ali na célula. Então, isso é muito importante. A gente deve considerar, sim, esses fatores na evolução médica. E considerar também aquela relação de saber se a pessoa ela quer falar daquilo. Às vezes até perguntar como que eu poderia te ajudar. Essa frase, ela é fundamental em todo o processo, né? Seja no acompanhamento de câncer, seja em outros processos de sofrimento, porque daí ali a pessoa que está em sofrimento, que está em tratamento, ela vai poder dizer, olha, agora eu não quero falar. Exato. É algo que ela vai estabelecer o limite, né? A partir do momento que eu pergunto de que forma que eu posso ajudar. A gente considera aquele sujeito e considera a forma que a pessoa quer ser tratada. Então, por exemplo, se eu chegasse na Andréia e falasse, Andréia, como que tá? Você quer falar? Posso te ajudar de alguma forma? Né? Às vezes uma amiga, uma vizinha, alguém próximo, e ali ela ia colocar a forma que ela gostaria, né, de ser ajudada. Ah, não, vamos conversar aqui, eu te conto, você tem alguma dúvida? Já que ela tem, né, essa postura de ser tão aberta, então provavelmente para ela não seria um problema. Mas a gente precisa considerar também a subjetividade das pessoas. E aí algumas vão falar, não, agora eu não estou numa hora boa, né, assim como para ela também. Pode ter acontecido essas horas que não seriam tão boas. Ela fala, eu quero ficar no meu canto, mas eu sei que eu posso contar com você. Posso contar com você? Então esse é um caminho. É o início aí também de um apoio que pode ser dado por uma via secundária, muitas vezes. Como que você avalia essa tua rede de apoio? Como que funcionou isso? Houve momentos em que você não queria conversar mesmo? Queria ficar sozinha? Ficou mais intimista? Como que você avalia? Teve uma vez que eu vi uma postagem na rede social e eu peguei aquilo para mim. Que dizia assim, quem estará com você nas trincheiras? Isso importa mais do que a própria guerra. Então, aquilo eu peguei para mim porque quem estava ali? Meu esposo, que eu nem sei o que dizer dele, que é uma pessoa maravilhosa, ele abriu mão de cuidar da Laura para cuidar de mim, a minha mãe, o meu pai, a minha irmã, os meus parentes,
as minhas amigas, os meus amigos de perto, de longe. Então, assim, não teve momento que eu quis ficar sozinha. Eu não quis. Eu queria estar com pessoas, eu queria falar sobre. É igual eu falei, teve momentos que eu chorei antes da cirurgia. Porque daí eu fazia a Laura dormir e eu ficava olhando pra ela e falava assim, vou ficar um tempão sem poder pegar ela. Sem pegar no colo, exato. Então, essa era a minha dor. Então, assim, eu chorei algumas vezes, mas não pela doença, mas pelos respingos dela. Mas eu não tive isso de querer ficar sozinha, de não querer falar sobre o assunto. Pelo contrário, eu tenho uma colega de trabalho que fala assim, eu até falei, como que eu vou falar que eu superei? Ela falou assim, agarrada no deboche, porque você não tomou quimioterapia, você tomou deboche na veia. Ela deve estar assistindo e eu falei que eu ia falar. Agarrada no deboche. Agarrada no deboche, porque eu brinco mesmo, né? Então, você vai sair, tá chovendo, você tá com a camiseta branca, mas daí não vai aparecer um mamilo. Sabe? Então, assim, nossa, eu tô aqui, o que você tá aí? Eu tô careca de falar isso toda vez. E daí eles falam assim, mas como que você consegue? Então, eu levei assim, suave. E foi né? Foi isso. Lidando com isso. E acredito que para as pessoas que convivem com você, também foi muito mais leve, porque a gente fica com muito menos tato de falar, porque às vezes a gente não sabe mesmo, né? Até onde que vai, até onde que eu consigo, né, encarar isso. Se ela tá brincando, ela tem direito de brincar, mas e aí? Sim. Quanto que eu posso brincar também? Então, existe esse limite aí. Isso, e não é porque eu sou assim que todo mundo é assim. Então, a gente tem que saber realmente o limite do outro. Quando eu ia fazer sessões de quimioterapia, lá a gente conversa muito. E eu fui acho que 1 ou 2 vezes com lenço, porque pega um vento na careca que dói a cabeça. Então, ainda mais nas friacas que teve. Que foi julho, foi bastante frio. E depois eu comecei a ir sem lenço, eu não consegui usar peruca, não era eu. E eu cheguei lá, todo mundo ficou me olhando. Eu falei, será que eu afrontei as minhas colegas? Mas não é. Depois elas foram se acostumando. E lá todas estavam de lenço. Todas de lenço. E tinha uma colega que ela falava que ela não conseguia se ver sem. Acredito que ela esteja assistindo e ela vai saber que eu tô citando ela. E ela disse que chorava todos os dias tomando banho quando ela tirava o lenço. Aí eu falei, mas ia ser porque é o seu jeito, você gosta do seu cabelo, né? É normal você se sentir assim. Eu gostei de ficar careca, vou ficar careca. A minha mãe está até preocupada com isso. Porque tá muito prático. Então, cada um tem a sua dor, cada um tem o seu limite. Deixa eu entender um pouco melhor até esse processo que você vivenciou com outras pessoas, né? Que estavam passando por isso e lidando de maneiras muito diferentes. Eu imagino que daí muitas pessoas também acabaram te buscando nas redes sociais ou teve essa questão de, olha, Andréia, enfim, eu quero uma dica sua, quero um conselho seu, como que eu consigo encarar dessa forma? Isso aconteceu? Está acontecendo. Eu estou celebridade. Não, tô brincando. Eu sou uma pessoa muito tímida. Pode não parecer, todo mundo fala assim, aonde? Nunca te achei tímida. Mas eu sou muito tímida. Pra eu falar aqui tá sendo um pouquinho difícil, porque é a primeira vez. Só que eu acredito que esse é o meu propósito. Passar a força pro pessoal. Disso. Então, assim, eu já fui convidada para falar em 3 igrejas, para contar minha história na íntegra, porque tem muitos detalhes. Eu fui convidada por um cliente empresarial nosso para ir falar. Então, assim, eu acredito que a minha história vai poder alcançar muitas pessoas, porque aqui é só um resuminho, né? Então... Isso, gente. Depois, no final da live, até vou deixar para vocês o perfil da Andréia, para quem quiser conversar e conhecer um pouco mais a história dela, porque realmente tem muitas nuances aí para serem exploradas. A amiga do deboche é a Lana? Olha lá, ó, já dedaram aqui a Lana, mas ela falou tímida ela, gente. Tá bom. Vamos falar um pouco mais sobre essa questão, né? O Dr. Ribamar até citou o momento que ele fez a doação de cabelo e tal. Você falou, não, para mim não funcionou a peruca. As mulheres lá também estavam usando muito mais o lenço e você sentia que isso era um tabu muito grande para elas.
É que assim, eu fui, antes de rapar o cabelo, eu fui lá no Rotary, né, em Jandaia, onde tem a parceria, o pessoal faz as perucas, né? Porque o meu marido falou assim, vai e tem uma peruca só pra ter, que a gente não sabe. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu fui, escolhi a peruca, aí a mulher falou, você já quer rapar? Eu falei, vamos rapar. Só que eu fui embora com a peruca, depois eu nunca mais coloquei a peruca. Porque eu não conseguia me ver com aquele... Era muito cabelo, eu tinha pouquinho cabelo. Então, eu nunca me vi com tanto cabelo. E quem me conhece, que tá aí assistindo, sabe que eu era apaixonada por cabelo. Meu sonho era ter cabelão. Minha meta esse ano era colocar mega hair. Ó, eu fiquei careca. Então, esquece o mega hair. Né? Então, agora até desencanei de cabelão. Tô querendo ficar com o cabelo curtinho desse jeito aqui mesmo. Então, eu não consegui usar a peruca. Mas depois eu comecei a olhar as colegas, tinha umas que estavam com peruca e nem parecia que era peruca. E eu fiquei no lenço só porque tava frio mesmo, tinha que colocar alguma coisa na cabeça, mas eu não consegui. Então, assim, é de cada uma também. É muito particular, né? Muito particular. É como a Karine falou dessa subjetividade do indivíduo, né? Karine, deixa eu te perguntar uma outra questão, porque assim, além de todos esses componentes relacionados ao feminino, né? A estética, a percepção da mulher, até por conta desses padrões, né, que a sociedade coloca. Mas existem outros componentes psicológicos que estão muito relacionados ao medo. Ao medo da doença. Nem todo mundo encara como a Andrea, muito pelo contrário. Algumas pessoas encaram mesmo como uma sentença de morte e entram naquela espiral da ansiedade, medo, depressão, frustração. E aí, como que a gente trabalha com isso? Existe uma relação muito importante da gente pensar que o medo ele está muito vinculado, principalmente num processo de adoecimento, por aquilo que não se sabe, né? As incertezas, as inseguranças, talvez aquela pergunta, e agora? O que vai acontecer? No processo de diagnóstico, você passou um pouquinho por isso, né, Andréia? E essas inseguranças são precursor para o medo, e a relação de que cada um lida de uma forma, ela vai estar sempre presente. Então, entra também uma necessidade, em muitos casos, de um acompanhamento psicológico também, para ajudar a pessoa a lidar com esse medo. A ansiedade, a frustração, até a Andrea fala, queria colocar mega, não vai dar. Algo na vida surgiu como um empecilho, e isso também causa todo um processo de modificação. Para ela vem como um processo de aceitação, mas para outras pessoas pode ser que não. Então, aí entra a necessidade de um acompanhamento um pouco mais próximo, profissionais da psicologia, e até mesmo essa própria relação do reconhecimento do eu. Para algumas pessoas, isso é bem difícil e pode ser também um fator de estresse. Lidar com esse processo de fazer exames, vamos ver como é que tá. A própria aceitação, às vezes, da queda do cabelo para pessoas que não querem perder o cabelo. Em alguns casos precisa, não é possível um tratamento alternativo. Então, é necessário considerar todos esses fatores. Existem alguns sinais, de repente, assim, vou entrar até numa questão um pouco mais técnica, mas quem está nos acompanhando vai entender bem onde que eu quero chegar. Porque, por exemplo, a Andrea pode estar extremamente positiva e ter ficado extremamente positiva em todo o processo, mas pode haver um determinado momento em que isso mude. Que sinais que ela tem que ficar atenta, né? Até no comportamento dela, para perceber, opa, peraí, eu tô diferente. E até as pessoas que estão passando pelo tratamento, que sinais que podem demonstrar que eu tô tendo algum problema além, relacionado a uma ansiedade, a uma depressão, algo assim? Observar principalmente comportamentos atípicos, algo que foge do comum da personalidade da pessoa. A Andrea, a gente vê aqui que ela é muito extrovertida, então, no caso dela, esse poderia ser o primeiro fator que apareceria ali, uma introversão. Uma introversão. Então, observar essas relações também, como que está com as outras pessoas. Fatores de humor são sempre relacionados. Né? No caso da depressão, a gente observa que a pessoa ela vai parando de fazer algumas coisas, às vezes até da rotina, coisas relacionadas ao dia a dia mesmo, bem básicas, e aí vai se agravando, né? Dormir demais, não querer sair da cama, aí já é um ponto um pouco mais alarmante, a gente precisa olhar com um cuidado maior também. Alterações, de repente, relacionadas a apetite também. Como que foi? Você teve
enjoo? Você teve... Não teve nada. Tá tudo bem. Pelo contrário, eu queria comer até o reboco da parede. O doutor Cristiano ficava assim, tá engordando, André, tá engordando. Não pode engordar. Não, assim, eu Mas tive... você não teve alterações significativas, assim, de sono, fome? Não, assim, de apetite, eu acho que porque eu estava no home office, fica em casa, a Laura ficou morando com a avó praticamente, né? Então, eu ficava muito tempo sozinha, porque meu marido trabalha à noite. Então, aqueles aplicativos para pedir comida, não dá certo. Ai, vou ver aqui. Então, eu comia muita porcaria durante a semana para não fazer janta, essas coisas. Mas eu acho que também era um pouco da ansiedade de estar só, tipo, Exato. de não ter voltado a trabalhar e tal. Exato. Então, agora que eu voltei no presencial, diminuiu bastante essa ansiedade de comida. Até as meninas vão dar risada, mas você comeu muito doce essa semana. É porque eu tava ansiosa pela live, né? Então, eu ia lá comer uns docinhos na mesa de cada um. Mas da quimioterapia em si, foram bem poucos os efeitos colaterais que eu tive. Tipo, uma semana dava umas afta, daí passava. Na outra semana dava umas alergias, depois passava. Mas no dia que eu tomava a quimioterapia, a medicação, eu só tinha sono por causa do antialérgico. No outro dia, era como se eu tivesse tomado soro. Eu não tive nada, não passava mal, enjoos, nada. Aí, nas últimas sessões que daí eu comecei a ficar muito ansiosa pra acabar, que daí começou a dar dor de estômago, mas é pela ansiedade, não pelo efeito da medicação. Isso. Você terminou já o teu tratamento? Em que pé estamos hoje, Andréia? A quimioterapia, a última sessão eu fiz dia 18 de agosto. E agora eu tomo uma medicação que a gente fala que é uma vacina, né? Por 1 ano eu vou ter que tomar ela a cada 21 dias. Até hoje eu fui tomar a minha vacina, daqui 21 dias de novo. Mas é super tranquilo. Uma injeçãozinha na perna e vamos embora. E daí, exames de rotina para verificar a evolução, algo assim, como que funciona? Não, agora eu acredito que com o Dr. Ribamar vou acompanhar a mama esquerda anualmente, né? E com o Dr. Cristiano eu vou fazendo alguns exames para ver alteração de sangue, essas coisas, mas nada muito fora do padrão. E cirurgias? Cirurgia reconstrutora, algo nesse sentido? Sim, na própria cirurgia da mastectomia, eu já fiz a reconstrução com o cirurgião plástico, então eu já estou finalizando a expansão da minha prótese. Praticamente já tô com a minha mama de novo, né? Só falta alguns detalhes, como eu falo, os alinhamentos e os balanceamentos. Mas veja só, né? Como o Dr. Cristiano falou agora há pouco, lá atrás, quando se fazia uma mastectomia, a ponto da mulher ficar até com problemas de movimento no braço, né? E hoje a preocupação de já sair dessa cirurgia já com uma reconstrução. Existe, inclusive, uma cirurgia que chama de EP, que é feita com o retalho da própria barriga da paciente, né? Então, já faz a abdominoplastia, já fica retinho aqui, pega aquele retalho, reconstrói. Há cirurgiões, não sei aqui em Apucarana, até se os doutores me falarem, mas em Londrina há cirurgiões que fazem isso, né? Aqui do nosso lado. Então, às vezes, a gente acredita que tem que ir para muito longe para fazer isso e não. Tá aqui, né? Tá do nosso lado. Então, existe aí esse caminho de manutenção, né, André? Sim, e graças a Deus eu fiquei na mão de ótimos profissionais. Então, assim, até o Dr. William, que é o meu cirurgião plástico. Lá, exatamente. Deve trabalhar, então, com as técnicas também, né? Sim, e até falei pra ele, o resultado ficou fantástico, porque o tamanho da cicatriz, pra mim, não incomoda. Tipo, eu não faria nenhuma pigmentação, nada, eu ficaria do jeito que tá. Né? Então, assim, o resultado foi muito bom, né? O meu pós-operatório foi muito bom. Eu não senti dor, a cicatrização foi ótima. Então, eu não posso reclamar de nada. Deus foi perfeito desde quando Ele mandou a Laura, porque por ela veio para me salvar. O Dr. Maestro, que foi meu obstetra. Dr. Ribamar, que foi meu segundo anjo, que também, né, por ele. Dr. William, né, o meu cirurgião plástico. Dr. Cristiano, que ainda cuida de mim, com um carinho maravilhoso. E também a doutora Débora, que é a pediatra da Laura, que não insistiu na amamentação, né? Você vai querer... Tá bom assim? Tá ótimo. Então, vida que segue, vamos dar uma mamadeira e, né?
Então, assim, eu tive um apoio dos médicos, assim, Deus foi fantástico em colocar esses anjos de branco aqui na Terra na minha vida. Bom, é muito bom a gente poder ver isso, né? Uma detecção que aconteceu num exame de rotina, numa consulta de rotina e que pôde ser tratada e que tá a Andréia aqui. E eu não tenho dúvida de que existe um propósito maior ainda mesmo, de que você, por meio da tua história de superação, possa, né, levar informação às mulheres, mas também levar com essa importância dessa positividade, né, desse pensamento positivo e de que a cabeça, ela controla demais. Sim. Né, controla muito. Bom, quem está aqui tem bastante gente mandando, nossa, um monte de elogios aqui para você. As suas amigas também, falando do tanto de bala de café que você roubou delas, mas muita gente te elogiando, parabenizando você pela sua história e falando o quanto que você é um exemplo, né, de encarar um diagnóstico difícil de uma forma tão positiva, tão bonita. Então tem muita coisa bacana aqui, muita energia positiva emanada aqui para você, viu? Bom, quem tá aqui com a gente, né? A gente já tá finalizando essa nossa primeira live rosa, então como eu havia dito, vai ter sorteio, vão ter premiações, então fica com a gente até o final da nossa transmissão. Eu vou pedir para que também as nossas convidadas deixem aí as mensagens dela. Vou começar com a Karine, tá? O que você pode deixar? Principalmente, Karine, eu gostaria muito que você falasse, não necessariamente para as mulheres que são acometidas pela doença, mas para essa rede, para essas pessoas que estão ao redor delas, né? Como que a gente pode trabalhar melhor isso? Principalmente manter esses laços unidos e não hesitar em buscar ajuda, seja até mesmo para saber como poder ajudar a pessoa que vai passar por um tratamento, por um acompanhamento, pelo processo de tratamento do câncer, mas também para quem está no tratamento do câncer, para que fale sobre, né? A gente quebrar esses tabus, esses estigmas que ainda existem, como a gente comentava um pouquinho antes. Algumas pessoas nem falam o nome câncer, e é necessário, muitas vezes, falar para elaborar. Então, a fala é um caminho também para entender o que está acontecendo. Terapêutico, né? Terapêutico. Para entender isso que acontece, para aceitar. Então, tem todo um processo no falar e no internalizar também dessas coisas. E como você vai dar um novo sentido, um novo significado. Então, não hesitar, buscar ajuda profissional, médicos de confiança, um psicólogo para chamar de seu. Exato, todos precisamos, viu, gente? Todos precisamos. Muito bem. E aí, Andréia, ó, tua mãe também tá aqui, viu? Eu acho que não vi se era o seu marido, mas teve uns eu te amo aqui, tá, Andréia? Então, você fica esperta, fica esperta. E aí, Andréia, deixa um recado para todas essas pessoas aí, tem mais de 100 pessoas aqui nos acompanhando. Olha, o meu recado, primeiro, agradecer todo mundo, né, pelo carinho. E hoje eu vejo que o corpo, ele responde. Então, se fosse assim para me dar um conselho, uma dica, para que todos levem a vida mais leve, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito agitada, às vezes muito estressada, às vezes eu pegava um problema que não era meu para resolver e aquilo me corroía por dentro. Então, chegou uma época que eu acho que meu corpo expressou de alguma forma isso. Então, hoje, eu vou levando a vida assim. Eu saio do trabalho, eu deixo lá o trabalho, vou para casa, penso nas coisas da minha casa, volto. Eu consigo resolver hoje, está ao meu alcance. Então, eu sempre falo para as minhas amigas mais próximas, vamos levar a vida mais leve. Porque eu acho que a gente tem que viver o hoje. A ansiedade do amanhã eu tenho também, porque eu fiquei pensando aqui na live, né? Como que ia ser e tal. Mas uma dica é a gente viver o hoje com a nossa família, as prioridades, né? E eu acho que é isso. Mas essa ansiedade eu chamo de responsabilidade. É diferente, né? A gente ter responsabilidade para fazer bonito, para falar, para mandar o seu recado, assim como você fez. Parabéns pela tua história, parabéns pela forma como você encara a vida, porque realmente faz muito sentido para nós, né? Essa questão
do viver o agora, né? Sim. É isso, não é, Karine? A ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Pelo menos dizem isso. Né? Então, a gente precisa realmente ter esse olhar. E como o Dr. Cristiano e o Dr. Ribamar salientaram no primeiro bloco, veja como hábitos, mudanças de comportamento são fatores protetores também. Então, toda essa agitação, todo esse estresse, né? Pode ter sido um dos fatores de Sim. risco, né? Dentre os fatores de risco que foram citados pelos médicos. Parabéns. Obrigada. Bom, como eu prometi, então vocês que estiveram conosco aqui até o final da live, ó, presta atenção, tá, gente? Presta atenção, você que está aí no Instagram, você que está lá no Facebook, para concorrer aos prêmios, ao sorteio que vai acontecer, com prêmios que foram aí distribuídos pelos nossos apoiadores, o que você precisa fazer? A hora que a gente encerrar aqui a live, que eu falar para vocês até lá, você vai lá no post que tá divulgando essa live rosa de hoje, que tá no feed ali, né, no Instagram da Unimed Apucarana, ou lá também postado no perfil do Facebook, e você vai comentar o seguinte: eu participei da live rosa. Eu participei da live rosa. A partir do momento que você comentou, eu participei da live rosa, automaticamente você já está concorrendo ao sorteio. E façam isso ainda hoje, porque o sorteio vai ser ainda hoje. A equipe da Unimed Apucarana vai dar ali um tempinho para todo mundo que estava na live poder ir lá e comentar. Se você for sorteado, eles vão entrar em contato no Instagram pelo direct, vão mandar uma mensagenzinha ali pelo direct, no Facebook, né, pela mensagem do Facebook. E lógico, né, minha gente, tem que estar seguindo a página da Unimed Apucarana no Instagram e curtindo lá e fazer parte da comunidade no Facebook, porque senão o pessoal não vai conseguir falar com vocês. Aí você vai ganhar e eles não vão conseguir entrar em contato. Não tem problema se não for de Apucarana, tá? Porque tem gente aqui de um monte de lugar. Eles vão enviar os prêmios. Hoje, a equipe de mercado da Unimed já me falou que vão enviar sim. Só vão precisar aí do seu endereço. Então, entra lá e comenta. Eu participei da live rosa. Eu quero agradecer novamente os médicos, Dr. Ribamar, Dr. Cristiano, que estiveram aqui conosco hoje, a Karine, a Andréia, que puderam aí dividir um pouco do conhecimento e da história de vida delas, né? Agradecer novamente também o apoio da FEComércio, da Câmara da Mulher, do Civana, da CIA, SL Administração, Sicredi, Grupo Fórum, Cicobi Aliança, Persis Internet e Valdar Móveis. Quero convidar todos vocês, tá? Porque na próxima semana nós temos mais uma live rosa. Vai ser no dia 14, na quinta-feira. E o tema, gente, vai ser o seguinte: nós vamos discutir saúde sexual e reprodutiva da mulher e alguns alimentos que também podem prevenir o câncer. Então, hoje, a gente já falou de alguns fatores protetores e na alimentação também é possível ajudar nessa prevenção. Vão estar comigo o ginecologista e obstetra, Dr. Ricardo Baroni, lá de Vaiporã, e a nutricionista Priscila Nunes. Então, para você que esteve aqui conosco, acompanhou, gostou das dicas, não perca a nossa live rosa da semana que vem. Aguardo vocês. Até lá!